Olá, boa noite pessoal. Pessoal, agora eu quero ir para o meu 15º vídeo relatando a história da minha vida. Beleza, gente? Vamos continuar com a minha novelinha. Daqui mais uns dias, futuramente, eu posto também, eu edito esses vídeos, porque eu pedi um tempo para a minha galera, né? Porque eu estava engripado, muito gripado, ainda estou um pouco, de tanto que estou bem agasalhado, até touca eu coloquei para não pegar frio na cabeça e nos ouvidos, né? Porque aqui no sul esfriou demais, beleza? Mas então é o seguinte, gente, esse capítulo de hoje ainda vai falar sobre a nossa adolescência. 16, 17 anos mais ou menos por aí, não é? É uma época assim, bem interessante, né? Na pré-adolescência você fica meio frustrado, você sente bastante frustrações. Isso é dos 13, 14, 15 anos. Aos 16 anos já vai melhorando um pouquinho. Já vai passando essas frustrações e você já vai tendo ideias mais claras. Você sente que você está passando para o momento adulto, né? Você percebe as modificações no seu corpo, né? Isso tanto para os meninos como para as meninas, né? E daí começa a ficar a gente começa a passar por um momento bom, né? Onde tem muitas imaginações e bons sonhos, né? De como vai ser, o que a gente gostaria de fazer quando ficasse na juventude, já chegando aos 18, 19 anos e aí por frente, né? Mas por enquanto fica tudo assim meio numa fase experimental, né? Você escapa dos 15 anos, entra no 16, no 17, você está numa fase experimental da sua adolescência. Aí é o forte momento da adolescência, né? Pois bem, gente. Então daí tinha um vizinho nosso ali que tinha também uma criançada, vou dizer criançada, mas já não éramos mais criança, né? Todos na fase adolescente. Tinha um rapaz, tinha dois rapazes, mas um já era bem adiantado de idade, então aquele não se misturava muito com o nosso grupo de brincadeira, né? De passatempo. Daí tinha um que era mais ou menos da minha idade, e daí abaixo dele tinha três meninas já pré-mocinhas, né? E daí tinha uma prima da minha mãe que morava ali do lado também. Tinha um filho, né? Que já era quase rapazinho, igual a gente. E tinha duas meninas também já pré-mocinhas, vamos dizer assim, né? Já deixando um pouco de lado as brincadeiras infantis, jamais se misturando com as pessoas, com o grupo de mais idade, né? E participando das conversas nossas e das nossas atividades, tá certo, gente? E daí lá em casa tinha eu, o Francisco, o Luiz. O Luiz nessa época já não estava mais morando com nós, ele estava morando com um vizinho lá, que eles pediram para a mãe, né, se ela deixava o Luiz morar com eles, o Luiz primo, né, morar com eles, porque eles só tinham uma menina e um menino bem pequeno ainda, né, bem pequenino, né. Daí minha mãe deixou, né, eles entraram num acordo, combinaram lá sem problema nenhum. A minha mãe deixou o Luiz ir morar lá com esse casal, que era o seu Mero e a Dona Maria. E de filha eles tinham a Lovane, que a Lovane era mais ou menos da idade das minhas irmãs gêmeas. E as minhas irmãs gêmeas, então, já também estavam numa idade já assim, se achando mocinha já, né? Então daí tinha o Luiz, eu, o Chico, as duas gêmeas, né? Mais ou menos na adolescência, né? E daí tinha esse vizinho nosso lá que tinha o rapazote lá que tinha a minha idade, e tinha três filhas também já, né, adolescentes.
E daí mais a prima da minha mãe, que era a tia Vadia, que tinha o Nestor, tinha mais 3 também. Então nós se juntava, dava um grupinho bom, né? Dava vários pares, assim, de meninos com meninas, né? E chegou um tempo, meu pai comprou um rádio. Nossa, que alegria, gente do céu! Nós não tinha rádio, nem rádio nós tinha. O meu pai comprou um rádio, fez uns rolos lá, uns negócios, uns briques lá, umas braganhas, e conseguiu um rádio. Foi uma alegria. Daí, então nós escutava rádio todo dia de noite, né? De meio-dia, antes de ir pra roça, nós escutava rádio. Tinha radionovela, nós assistia radionovela das 2 horas até as 3, para depois ir na roça. Isso no verão, né? Porque no verão também 3 horas é muito quente o sol, né? A gente tinha que se resguardar um pouco do sol. Só que daí em compensação trabalhava até o sol entrar, né? E então à noite também a gente escutava rádio, né? Músicas, né? Músicas. E no outro dia cedo a gente levantava bem cedinho, eu costumava levantar muito cedo, eu era o primeiro que levantava, fazia fogo no fogão, já punhava água esquentar para chimarrão e para café. Quando a mãe levantava, ou o pai levantava, quando ele estava em casa, já estava tudo pronto para chimarrão e para café, né? Então, nesse tempo que eu fazia o fogo e arrumava água para o chimarrão e para café, eu escutava o rádio, eu ligava a rádio também. Tinha programas sertanejos de manhã, muito bonito, músicas boas, caipiras, né? Então a gente escutava a rádio também. Daí no sábado à tarde a gente não trabalhava, a gente trabalhava na roça só até sábado meio-dia. Daí sábado à tarde não trabalhava e no domingo também não trabalhava. E daí no domingo a gente se reunia lá em casa. Tinha vários programas de música sertaneja, né? Tinha uma rádio de Pato Branco, tinha uma rádio de Francisco Beltrão, que faziam programas muito bons de música sertaneja, né? E nós então ligávamos o rádio nesses programas e daí vinha as crianças do vizinho e vinha as crianças. Eu digo criança, né? Mas não eram mais crianças, já eram pré-jovens, né? Vamos dizer assim. Vinha a turminha lá do vizinho e vinha a turminha lá da tia Vadica e do tio Nestor, vinham lá em casa para escutar a rádio. E daí, mas nós lá em casa, aí tinha uma moça que morava com nós, a Luísa, que morava com nós, né? Era filha de um casal que morava na nossa terra, mas ela parava lá em casa junto com a nossa família, porque ela ajudava muito a mãe em tudo o que a mãe precisasse, né? Tanto em casa como na roça. Então nós se juntava lá em casa, punhava o rádio numa estação onde tinha música e nós dançava. Inclusive a mãe, ela incentivou nós a fazer isso, para nós aprender a dançar. E quando era uma dança difícil que a gente não sabia, a mãe ensinava como dançar. E então foi maravilhoso isso, gente. Muito maravilhoso. A gente aprendeu a dançar em casa, para depois, futuramente, quando a gente fosse em matinês e bailes, a gente sabia dançar. Então juntava essa criançada, estou eu de novo com as crianças, né? Juntava esses jovenzinhos, vou mudar o termo agora, jovenzinhos. Juntava esses jovenzinhos lá em casa e nós dançava na sala. A sala era emendada com a cozinha e era bem grande. E nós não tinha muito móveis, não tinha sofá, não tinha... Só tinha a mesa da refeição, um armário, um guarda-louça e uma pia e o fogão só e nada mais, né? Então tinha bastante espaço na cozinha e sala. Então nós dançava ali, junto com esses jovenzinhos. Enquanto tinha música no rádio, nós estava dançando. Nós só parava quando terminava a música, né? Ou acontecesse que chegasse alguém dos vizinhos e chamassem eles para ir para casa por um motivo ou por outro, né? Mas isso dificilmente acontecia. Os nossos pais eram bem compreensivos com nós e com as nossas idades, né? Só que eles cuidavam também para que não houvesse besteira, né? Porque podia acontecer besteirinha também, né? E eles cuidavam. Eles cuidavam, a gente não podia sair dos olhos deles.
Tinha que ser todo o movimento de dança, de conversa, de namorisquinho, né? Porque a gente já meio tipo tava de namorisquinho, né? Tinha que ser na presença dos nossos pais e nos olhos deles. Se, por exemplo, um casalzinho desses jovenzinhos saísse lá por fora, já era chamado para dentro de casa mesmo, né? Então isso não acontecia. Era muito bem respeitado essa liberdade que nós tinha. E nossos pais cuidavam, e com razão, né? Porque a, o, a pré-juventude, ela às vezes pode se tornar um pouco perigosa em relação a esse negócio de ficar a sós, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, não precisa eu falar aqui diretamente o que, né? Isso pode acontecer. Então era assim, gente. Nós ficávamos dançando quando dava intervalo de música que vinha os comerciais, nos rádios, né? Nós sentávamos nos bancos, nas cadeiras, um do lado do outro, todos juntos, e ficávamos conversando, né? E dando risada, e as nossas mães participavam também da brincadeira, né? Era interessante.